hora da verdade, Coringa 2 finalmente chegou aos cinemas, mas será que depois de tanto tempo eles conseguiram replicar o sucesso do primeiro filme? Ou foi um grande desperdício? Pelo visto, não só um flop gigantesco na bilheteria, mas na qualidade também. Afinal, esse filme é tão ruim assim? Vamos descobrir agora. Fala nerds, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E Coringa de 2019, né, foi realmente um marco nos filmes de adaptações de quadrinhos em geral, né, porque é de um personagem bem conhecido, de um vilão em um filme solo, né, que eu sempre pensei como que ia funcionar um filme solo de um vilão sem ligação com o Batman, sem o Batman aparecer necessariamente, né, e sem nenhuma amarra com nenhum universo, só um filme independente do Coringa. Parecia muito absurdo, mas ele realmente trouxe uma visão única e bem diferente do Coringa, que acabou funcionando muito bem esse filme de 2019, com o Joaquin Phoenix, que teve uma atuação fenomenal, tanto que ganhou um Oscar por ela, né? Então a gente pensou, tipo, se eles realmente conseguiram fazer um filme assim, e por mais fechado que ele seja, não fosse necessária uma sequência, como a gente está vendo agora também, está se comprovando, mesmo assim a gente deu esse voto de confiança, né? Porque a gente imaginou que Coringa Delírio 2 ele ia ser realmente, podia surpreender de novo, que nem o primeiro surpreendeu. Mas a verdade pra mim, galera, eu não sei vocês, é que esse filme, além das boas atuações, a fotografia e tal, em geral ele não tem praticamente nada a acrescentar, ele realmente, no final das contas, se tornou bastante inútil. Eu não sei vocês, mas vamos focar agora nesse início do vídeo, só pra gente entender como que Coringa Delírio 2, ele foi um filme abaixo do esperado na qualidade, e depois a gente vai ver também sobre o flop, o que a gente pode tirar de que porquê esse filme flopou, beleza? Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo com o sininho ativado para não perder nenhuma novidade do canal, já deixa o like que isso ajuda demais e só assim o YouTube vai entender que você curte receber mais vídeos como esse. Então clica aqui agora, tá esperando o quê? E vamos pro vídeo. Então galera, basicamente a gente tem aqui um filme que ele não se acrescenta muito na história, né? E realmente parece que eles estão tentando estender, porque basicamente esse filme ele se fica em dois núcleos, né? No núcleo da prisão, que leva muito tempo, e a gente vê o Arthur causando um caos lá e também sendo torturado e tal pelos crimes que ele fez, com o dia a dia dele ali, e então o julgamento dele para ver se o Coringa é culpado ou não pelos crimes dele, né? Se ele realmente a culpa dos crimes do Coringa que ele fez, o que o Arthur fez, é o Arthur em si que fez, ou o Coringa é uma dupla personalidade dele. E tudo isso já daria uma boa história para você discutir, mas eu acho que eles podiam ter ido muito mais além e também entregar melhor o lado do Coringa, né, que ficou faltando, porque a decisão final que eles têm aqui nesse filme, que eu acho que o Todd Phillips tem nesse filme de colocar a culpa, de meio que retroceder, porque esse filme, no final das contas, a trama do Arthur é retroceder e jogar tudo fora, digamos assim, do que foi feito no primeiro, que ele se aceitou, ele se descobriu como Coringa. Então, é muito louco pensar, né? Tipo, o primeiro filme, ele teve toda a polêmica de que é um filme que incita violência, e agora parece que o diretor até que aceita um pouco isso, até aceita as críticas e faz toda uma desconstrução aqui do Arthur Fleck. Então, pra mim, isso é um grande erro que a história comete, é um grande erro no caminho dela, mas se fosse só isso, essa decisão só dele fazer isso, também seria mais pelo meu gosto, talvez, e isso não necessariamente faria ser ruim por isso apenas. Mas o problema é que o filme ele não tem tanta história para contar. E a própria Arlequina, da Lady Gaga, que é a grande adição aqui, que eles poderiam fazer algo muito diferente com ela, mas também muito próprio, e a gente gostar muito dessa versão da personagem, também não aconteceu, porque eles não aproveitam ela como poderia, né? Então, no final das contas, a gente tem bons momentos de atuação, o Joaquin Phoenix ele tá muito bem de novo, a fotografia é lindíssima, a trilha sonora, ela é boa, mas ela acaba sendo mais repetição do primeiro filme, então eu senti falta também do lado da trilha sonora, que no primeiro filme foi fantástica. Então, a história ela tem pouca substância, sabe? E o pior de tudo é que, pra mim, pelo menos, foi mais previsível. Teve algumas vezes só que eu me surpreendi, principalmente com as decisões que ele tomou, mas em si, a história ali, o dia a dia, a rotina, ela não teve o nível de imprevisibilidade que o Coringa tinha no primeiro filme.
Então, aquele lado lá já foi surreal. A gente não chegou a ter o ápice, eu não falo nem da cena do Murray no primeiro filme, que também acho que é a primeira que vem na mente. Mas também quando o Arthur mata com a tesoura, né, daquela cena super brutal no apartamento dele, com aquele cara lá que deu a arma pra ele, também fazia parte do clube de comédia lá, do lugar da comédia de stand-up que ele fazia parte. Então, fica essa questão e, querendo ou não, além de todo o peso, imprevisibilidade e a história, é engraçado pensar como que esse filme, até algumas coisas que ele entrega, que ele responde do outro filme que ficou em aberto, porque algumas coisas aqui da Arlequina, principalmente, ficam em aberto, se ela estava ou não ali, tem muito disso, o que é real e o que não é. Mas até isso, alguns personagens que a gente não sabia o destino deles no primeiro filme, aqui a gente tem a resposta. E no julgamento e tal, quando eles vão chamando as testemunhas. E isso acaba estragando um pouco também o lado dúbio que tinha no primeiro filme, porque agora você já comprova mesmo. Antes, se ficar só daquele jeito já estava bom, mas aí isso aqui, até isso, eles estragam. Então, Coringa 2 parece muito que nem é uma sequência do primeiro. Apesar de ter flashes exatos das cenas do primeiro filme, parece um filme totalmente diferente. E que realmente o Todd Phillips estava tão focado em fazer uma história diferente, e ninguém foi lá e falou para ele e tentou revisar isso, que já foi desse jeito, ele achou que ia ser incrível, que ele ia conseguir fazer já esse tom musical, algo diferente e bom. Então eu acho que sempre, desde o começo, né, ou esse filme ia ser muito bom ou muito ruim. Eu tava apostando que poderia ser muito bom como primeiro, mas infelizmente isso não rolou. Personagens secundários, os policiais, as testemunhas, como eu falei, do julgamento bem mal aproveitadas. E também, por mais que o primeiro filme do Coringa ele seja num ritmo diferente, né, um ritmo mais lento, ele se passa na cidade, ele se acompanha também a trajetória do Arthur e é mais lento, mas mesmo assim eles mudam bastante, né? Aqui basicamente a gente fica na prisão e no julgamento, que leva muito tempo para acontecer. Então, tipo, quando você acha que vai ser o ápice, o personagem, tipo, ele já retrocede de um jeito que parece que foi feito para anular o primeiro filme. Então, tipo, realmente não dá para entender. E de início, eu achei até que corajoso eles fazerem Coringa 2 como um musical, né? Tipo, mas a verdade é que não se justifica ser um musical. Tipo, fica parecendo, como eu disse, que o Todd Phillips ele queria fazer um filme independente musical, aproveitou para usar nesse filme a chance, ou simplesmente foi uma tática também barata de fazer uma novidade, mas que eles nem têm coragem de assumir que é um musical, né? Porque, vamos ser sinceros, que meio musical, que nem eles estavam falando, não existe para poder vender o filme, né? Então, tipo, você tem um desperdício potencial aqui, até nos cenários mesmo, todo esse orçamento inflado que o filme tem, que não foi aproveitado. Então, tipo, até a repercussão do público de Gotham que a gente tem no primeiro filme, as críticas sociais que eles tentam fazer, é uma tentativa de desconstrução do Coringa do primeiro filme e um anticlímax no final que não funciona. Então, cada vez que eu penso mais, esse filme piora pra mim. Só mostra, tipo, como que o James Gunn vai precisar, né, ainda mais de se provar para colocar a DC nos trilhos de vez, porque, tipo, muita gente diz, né, que o ideal seria só filmes isolados de tempos em tempos. Com certeza você já viu essa frase, que a DC é melhor sombria e que ela é melhor só com filme isolado, sem universo. Mas, tipo, você vê aqui que eles conseguiram fazer um filme de 1 bilhão, o primeiro, e esse aqui isolado também, e eles conseguiram fracassar. Então, nem sempre é certeza de sucesso, né? E o chefe da Warner, o David Zaslav, ele comprova isso, né? Porque ele já quis colocar o diretor de Coringa para comandar a DC. Tudo isso porque o primeiro filme fez 1 bilhão, já que nunca teve outro motivo mesmo para isso, né? Não faz sentido ele querer ter feito isso. Mas, tipo, a partir daqui, então, a gente consegue notar, então, como que pode ser diferente, né? A partir de agora, as coisas vão mudar com o James Gunn. Vamos torcer para a gente não se decepcionar, porque um dos motivos pro flop é justamente esse, né? Que o David Zaslav, o chefe da DC Studios, você vê como é que é a visão dele, né? Que ele já quis colocar o Todd Phillips como grande arquiteto do DCU, só porque ele estava vendo os números, só porque o Todd Phillips conseguiu fazer o Coringa fazer 1 bilhão com pouca grana. Mas, tipo, a verdade é que o Todd Phillips ele fez uma versão muito particular, o Coringa muito diferente. Com certeza ele faria algo totalmente diferente, talvez ainda mais polêmico do que o Zack Snyder fez, né? Então eu acho que esse filme ele já estava errado desde a concepção, porque ele não precisava ser musical. Não é o fato dele ser musical que estraga, mas eu acho que eles não conseguiram fazer isso bem e não conseguiram colocar isso bem no filme.
de verdade como poderia ser. E também a gestão anterior da Warner também só aprovou esse filme por causa do 1 bilhão, né? Então realmente é o último filme antes do novo reboot do James Gunn. Então a partir de agora a gente vai ter James Gunn e o Bativerso lá do Matthew Reeves, do Robert Pattinson. Então realmente esse foi o principal problema também na raiz. E eu acho que a confiança era tanta que, por exemplo, em vez deles apostarem de novo num orçamento pequeno, eles deixaram um orçamento de 200 milhões. Então, olha o nível, né? De 50 a 70 milhões o primeiro filme de orçamento, esse aqui 200. Tipo, é um absurdo de grana que eles injetaram agora. Então, se eles tivessem colocado um orçamento menor, talvez o fracasso não fosse tão grande, mesmo se desse errado. Porque tá dando muito errado. Os números que a gente tem, tipo, é simplesmente ridículo. Porque esse filme, além dele ter a menor avaliação do público, perdendo até para Morbius, que teve uma nota melhor das pessoas em geral, da audiência, que é esse filme aqui ganhou D e o Morbius C+, no CinemaScore, e já dá para dar uma ideia, porque o CinemaScore ele tem esse tracking, ele tem essa projeção ali quando as pessoas saem do cinema. Então a maioria das pessoas saíram do cinema saíram decepcionadas. E isso é mais um problema também do Todd Phillips, que dá para colocar na conta dele também esse lance do orçamento, porque ele se recusou a ter um orçamento menor da Warner, né? Saiu essa notícia agora que o Todd Phillips ignorou o pedido da Warner para fazer um filme mais barato e tal, com um orçamento um pouco menor, porque em vez de gravar em Los Angeles, ele poderia gravar em Londres, mas ele quis que fosse em Los Angeles e esse filme acabou custando demais. Então agora para ele se pagar vai ser simplesmente impraticável, porque na semana 2 ele cai monstruosamente. O primeiro final de semana já não foi bom. Você vê como é que os trackings às vezes são bem errados lá dos Estados Unidos. Porque a projeção que tinha era fazer 150 milhões até no primeiro final de semana. E ele conseguiu só 40 a 50 milhões. Pelo menos é isso que a maior parte dos portais estão dizendo, mas não é 40 milhões que esse filme arrecadou. Na verdade, foi ainda pior nos Estados Unidos, porque segundo o site Deadline, ele só arrecadou 37,8 milhões de dólares no mercado dos Estados Unidos e 120 milhões globalmente, né, contando os Estados Unidos e o mundo todo. Então, o que eles projetavam só para os Estados Unidos como abertura principal da primeira final de semana de 150 milhões, ele não conseguiu nem no mundo todo. Então, tipo, olha o nível disso. O filme conseguiu menos que Morbius, da Sony, que é aquele filme asqueroso. Então dá para você ver o nível que chegou. Então acho que o musical, as mudanças na Warner, na DC, eles teriam aprovado esse filme, um orçamento gigantesco, a visão do musical de ter vendido o filme de forma diferente e a história que não foi boa, o Todd Phillips aqui achando que realmente, não tendo nenhuma exibição teste que não teve para esse filme, ninguém foi lá e falou também e tentou, sei lá, impedir que os filmes saíssem assim também, não aconteceu, ele realmente foi o corte final, então não dá pra dizer que ele não teve liberdade, mas nesse lado, o Todd Phillips ter liberdade foi a pior coisa. Realmente, Coringa 2 tá sendo um fracasso, pra mim, o maior fracasso em adaptação de quadrinhos, no sentido de que o primeiro filme fez 1 bilhão, com pouco orçamento, esse custou 200 milhões, e não vai conseguir se pagar, com certeza não vai conseguir se pagar, e com um vilão mais famoso dos quadrinhos, provavelmente, que é o Coringa, né? Então dá pra ver que agora tá tudo nas costas do James Gunn, então vamos esperar pra ver se isso vai mudar, né? Mas e aí, agora me diz você, o que você acha disso tudo? Qual que foi o principal motivo pra você que Coringa 2 fracassou? Você curtiu ou não o filme? Fala a verdade aqui nos comentários, eu quero muito entender a sua opinião, eu tô muito curioso, eu leio todos os comentários. E não vai embora ainda, confira também esse outro vídeo aqui que tá demais. É isso aí, valeu, falou, até mais.